Olá, pessoal! Vamos falar um pouco sobre o sistema reprodutor masculino. Bom, vamos focar um pouquinho sobre a anatomia do testículo e do epidídimo. O testículo, ele é composto por túbulos enovelados, chamados túbulos seminíferos. Já o epidídimo, que fica acima do testículo, ele é composto também por túbulos enovelados. Quando a gente vai para a histologia, a gente consegue ver bem a diferença do epitélio dos dois. Então, aqui no testículo, vamos lá para a lâmina, que a gente consegue ver melhor. Eita! Vamos lá. Aqui, a gente tem o testículo e aqui em cima dele o epidídimo. O testículo, ele vai ser todo revestido por esse tecido conjuntivo propriamente dito denso, que a gente chama de túnica albugínea. Aqui a gente tem os túbulos seminíferos e ao redor dele a gente encontra o intertício, que é formado pelas células intersticiais, como as células de Leydig. Já aqui em cima, a gente encontra o epidídimo. O epidídimo, a gente vê que o epitélio é bem diferente. Então, aqui a gente encontra os espermatozoides e o que acontece? No testículo é onde vai ser produzido o espermatozoide e esse espermatozoide vai vir aqui para o epidídimo, para onde vai ser armazenado até a hora da ejaculação. Voltando aqui, o que seria a espermatogênese? A espermatogênese é o processo de formação do gameta masculino, que é o espermatozoide. E isso vai acontecer no testículo. Então, a gente tem uma série de processos que acontecem. Então, vamos lá. Primeiro, a gente tem o período germinativo. Então, aqui, período germinativo. Que a célula germinativa, que é essa daqui, vai sofrer mitose e vai gerar duas células diploide, que são essas células 2N, que vai gerar essas espermatogônias. Essas espermatogônias vão entrar num processo de crescimento. Então, elas vão absorver um líquido e vão crescer. Então, elas vão aumentar de tamanho. Então, essas espermatogônias vão aumentar de tamanho, certo? E vão entrar no processo, no período de maturação. E vão realizar a meiose 1. Então, a espermatogônia vai entrar no crescimento, vai gerar o espermatócito primário, e esse espermatócito primário vai realizar a meiose 1 e vai gerar o espermatócito secundário. Esse espermatócito secundário, ele vai sofrer
a meiose 2, e vai gerar as espermátides. E essas espermátides vão entrar no processo de espermiogênese. A espermiogênese é só uma mudança de conformação, então não vai entrar em meiose, nem mitose, nada. Só vai mudar a sua conformação para espermatozoide. Gente, importante, na hora da prova, por favor, não confundam espermatogênese com espermiogênese. São coisas diferentes. Espermiogênese é apenas a última etapa da espermatogênese. É o processo em que cada espermatozoide vai se transformar É o processo em que cada espermátide vai se transformar em espermatozoide. Então, elas vão sofrer uma mudança conformacional, né? Para adquirir estruturas para contribuir para sua motilidade e para ajudar na fertilização com o óvulo, certo? Então, aqui a gente tem a espermátide, certo? Ela vai mudar a sua conformação, vai passar por um processo de mudança conformacional para se transformar no espermatozoide. Então, durante esse processo, elas vão perder quase todo o seu citoplasma. O complexo de Golgi vai dar origem ao acrossomo, que é uma estrutura que armazena enzimas responsáveis pela penetração do espermatozoide no óvulo. O centríolo vai vir aqui para essa região posterior ao núcleo para formar o flagelo, né? Que é essa estrutura responsável pela motilidade. E também as mitocôndrias também vão vir para essa região posterior, né? Chamada peça intermediária, também para favorecer, né? Para gerar energia para contribuir nessa movimentação, né? Para fornecer energia necessária para essa movimentação. Então, por favor, não confundam espermatogênese com espermiogênese. Isso cai em prova, então é importante vocês saberem. Então, vamos lá. Lâmina de testículo. Como eu disse para vocês anteriormente, o testículo é a gônada masculina responsável pela produção do gameta masculino, o espermatozoide, e dos hormônios masculinos, principalmente a testosterona, certo? Então, quem vai ser responsável pela produção da testosterona são essas células intersticiais, né? Como as células de Leydig. O testículo vai ser revestido pela túnica albugínea, que é um tecido conjuntivo denso modelado, e a gente vai encontrar também os túbulos seminíferos. Os túbulos seminíferos vão ser formados por diversas células. Primeiro, a gente encontra as células mioides, que são parecidas com células musculares. O que elas vão fazer? Elas vão fazer uma leve contração no túbulo para que os espermatozoides vão em direção ao epidídimo, que é onde elas vão ficar armazenadas, né, até o momento da ejaculação. Depois, a gente tem as espermatogônias, né? As espermatogônias que vão crescer de tamanho e se tornar o espermatócito primário. O espermatócito primário vai sofrer a meiose 1 e se transformar em espermatócito secundário.
E o espermatócito secundário vai sofrer meiose 2, gerando as espermátides iniciais que vão mudar de conformação, gerando as espermátides avançadas, né? Que aí elas vão sofrer a espermiogênese, que eu falei com vocês, e vão se transformar, né, no espermatozoide. Só é espermatozoide quando tiver livre, quando elas estiverem livre, ok? Enquanto elas estiverem aqui presa no túbulo seminífero, ainda não é espermatozoide, certo? Além disso, em volta aqui, a gente vai ter as células de Sertoli, que são células com diversas funções. Gente, são muitas funções. E eu vou deixar um resumo para vocês lerem das funções das células de Sertoli, que são muitas funções, mas principalmente elas têm função de sustentação. Então, elas vão dar sustentação, né, a essas células aqui. A gente também vai encontrar as células intersticiais, que eu falei com vocês, que são as células que vão produzir a testosterona, certo? Então, resumidamente, é isso. As células de Sertoli, elas apresentam um formato mais piramidal e elas são mais pálidas. Ó, tá vendo? Elas são mais pálidas em relação às outras células. Então, resumidamente, é isso, ó. Aqui a gente tem as espermátides, ó, aqui no topo, as espermatogônias. É bem dificilzinho de diferenciar, mas é importante vocês gravarem que elas são compostas por essas células aqui. Então, caiu lâmina de testículo, você bota testículo composta por túbulo seminífero, composta por células mioides, células de Sertoli, espermatogônias, espermatócitos, espermátides, entendeu? Botam tudo que vocês veem. E, por fim, a gente tem o epidídimo, que é o conhecido de vocês pelo tecido epitelial pseudoestratificado cilíndrico com estereocílios. Os estereocílios, eles vão ter aí a função da reabsorção do líquido produzido no testículo, maturação dos espermatozoides. Então, essas são as funções aqui do epidídimo. E ao redor dele a gente vai ter um tecido conjuntivo com fibras musculares lisas, que vão ajudar ali na hora da liberação dos espermatozoides. Então, essa aqui é a aparência do epidídimo, né? O tecido epitelial, pseudoestratificado, aqui os estereocílios e aqui os espermatozoides, certo? Então, é isso, pessoal.